Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxóssi. Vamos para a nossa reflexão do Evangelho de hoje, desta edição do Evangelho segundo o Espiritismo, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, da editora Besouro Box. Capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, os infortúnios ocultos, número 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que permanecem num leito de dor sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham lhe pedir assistência. Bom, pessoal, a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Estamos aí saindo de uma pandemia, numa crise econômica, muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas perderam seus entes queridos, perderam no sentido de desencarnar, né? Porque nada foi perdido. Muitas pessoas ficaram muito tempo retidas em casa, foram se deprimindo, foram ficando ansiosas, nervosas, doentes, relacionamentos foram acabando. Enfim, foi acontecendo tanta coisa, tantas tragédias individuais, tantos problemas que muitas vezes, apesar disso mexer conosco, nos torna um tanto insensíveis em relação à dificuldade que o outro está passando. E aí, quando a gente vê uma situação de maior proporção, como as enchentes que estão acontecendo, como deslizamentos, como grandes acidentes, onde há uma repercussão muito grande e as pessoas são conclamadas a ajudar e ajudam, e não tem nada errado nisso em ajudar, a gente acaba muitas vezes pensando que isso somente é fazer caridade, mas não é. Nós temos, como o próprio Evangelho fala, pequenas situações cotidianas que vão acontecendo e que vão trazendo dificuldades, problemas, dores, conflitos para os outros. E que muitas vezes passa desapercebido da gente. Aquela pessoa que de repente era nosso amigo, estava sempre junto e por algum motivo começou a entristecer, se afastar de nós, e a gente deixa para lá, cada um vive a sua vida, porque a pessoa que quis, mas na verdade às vezes a pessoa está precisando, o silêncio é um grito de socorro, ela está precisando de ajuda, mas enfim, é mania, é coisa da cabeça dela, e às vezes não é. A pessoa está doente, a depressão é uma doença, né? Às vezes ela está muito triste pelo término de um relacionamento, mas terminou um, tem outro, porque é livramento. A gente fica muitas vezes arranjando desculpas para não ajudar o outro, para não se envolver em ouvir o outro. Não é se envolver no problema do outro, resolver o problema do outro, se meter na vida do outro, não é isso. Mas quando o outro está demonstrando que precisa de ajuda, a gente pode tentar conciliar e ajudar na medida do possível, claro, do que a pessoa pede, do que a pessoa precisa. Porém, a gente acaba muitas vezes esquivando para não se envolver, mas não há por que você se envolver. Há como você ajudar, praticar a caridade sem você se envolver diretamente, sem você tomar as decisões pelo outro, você apoiar, você estar ali, você ser o ouvido que escuta, ser a voz que fala, ser o abraço que afaga, ser o carinho, ser o respeito, ser a companhia daquela pessoa que às vezes está passando por um luto e muitas vezes a gente critica, mas já era hora de ter superado. Não, não era a hora, porque cada um entra dentro de um processo que demora o tempo que tem que demorar de acordo com a característica de cada um, de acordo com o nível de apego, de saudade, de relacionamento, de intensidade, de profundidade, de proximidade de relacionamento que aquela pessoa vai ter. Então, é também parte dessa caridade que a gente não julgue antes de ajudar.
E que a gente não ajude só quando são grandes calamidades. Sim, a gente vai ajudar também, porque isso acontece, tudo é processo de aprendizagem, de transformação, nada acontece por acaso, algum motivo há para acontecer, que sejam causas produzidas pelos próprios seres humanos, não é? Porém, que a gente seja um pouco mais humilde em reconhecer a dor do outro, um pouco mais empático em perceber que aquele outro que está ali no nosso lado está sofrendo, que eu não preciso ir ajudar lá ou esperar quando acontecer algo lá que gere um grande impacto para eu ajudar. Que no meu dia a dia, o universo, Deus, a natureza, aquilo que você acreditar, coloca as pessoas, as situações que você precisa auxiliar. Às vezes é um cachorro que está perdido na rua e que você pode ligar para uma associação que venha recolhê-lo, dar uma água e uma comida para ele, porque ele está talvez algum tempo sem comer. É uma pessoa que está carregando várias sacolas e que de repente você pode ajudar, pelo menos que ela chegue até o ponto do ônibus. É uma pessoa que está doente com dificuldade de comprar um remédio e talvez você não tenha, mas você pode ajudar, por exemplo, indicando onde ela pode conseguir um remédio mais barato ou um auxílio, né? Governamental, enfim, é usar as ferramentas que você tem para ajudar quem está ao teu redor. Todos os dias Deus coloca na nossa vida pessoas que a gente pode ajudar, que para nós pode parecer elementar aquela situação, porque a gente já passou, porque a gente já sofreu. Ah, mas na minha vez, quando eu passei, ninguém me ajudou. Bom, que ótimo, que você era forte o suficiente, que Deus, que o universo entendeu que você naquele momento sozinho podia passar por essas situações, apesar de que a gente nunca está sozinho, sempre existem encarnados e desencarnados que direto ou indiretamente estão auxiliando a gente nesse processo. Mas perceber que, como todos estão a caminho e é um processo evolutivo, às vezes aquele que está no nosso lado sofrendo, ele ainda não passou por aquela experiência, e a gente que já passou tem um cabedal, né, de informações e de resistência que pode ajudar esse indivíduo, então, a prosperar na sua busca, a prosperar, então, no seu processo de autoconhecimento, na sua evolução. Então, vamos ser caridosos também na forma como a gente fala. Hoje, eu fui fazer uma compra e a pessoa chegou lá para trocar uma mercadoria. Ela era jovem, ela foi tão agressiva, ela foi tão desmedidamente cruel, a ponto de dizer, mas você é só o fulano de tal, que ocupa uma posição que ela julgou inferior naquela empresa. Não é assim que funciona, gente. A gente já vê que tem uma experiência que essa pessoa, para ela aprender a se portar de uma forma delicada, gentil, ela vai passar por muita dor. Porém, a gente vê, mas a gente não vai criticar no sentido de iniciar uma contenda, ampliar a contenda, mas vai tentar acalmar quem está possível de ser acalmada ali. Então, no momento, a pessoa se retirou, né, para fazer a troca e aí eu estava próximo dessa pessoa que foi agredida porque foi uma agressão involuntária e desnecessária. E eu disse, olha, não fica triste não. É uma questão realmente de educação. A pessoa não teve a educação que precisava para poder se portar de uma forma adequada e compreender que todos somos seres humanos e que não é uma educação às vezes familiar, gente, é uma educação espiritual, já vem de vidas passadas aquilo que a gente não tem, que a gente carece e que faz com que isso fique muito visível em determinadas situações que a gente acaba ocasionando. Então faz também a gente refletir o quanto a gente já não fez isso. O quanto a gente não quis que imperasse a nossa vontade, o quanto às vezes a gente não foi insensível, indelicado, grosseiro, mal educado
com outras pessoas, o quanto a gente não se sentiu mais ou menos, né? Se colocando numa posição de superioridade ou de inferioridade em relação aos outros. Então, olha a necessidade que é muitas vezes também da gente ser caridoso com a gente. Entender que nós também estamos a processo, nós também estamos no caminho. Então a gente precisa também se compreender as nossas falhas e ter a humildade de reconhecer essas falhas e pedir ajuda e observar e buscar ajuda para que a gente possa também evoluir. Então a caridade, resumindo, não é? Ela não é só para grandes feitos, né? Eu não preciso ostentar. Ela é feita nas pequenas coisas. Ela é feita comigo, ela é feita com o outro, ela é feita com um animalzinho, ela é feita de todos para todos, porque é a gente se ajudando que a gente acaba, então, colaborando para a melhoria, né, das situações ao redor e acaba também aprendendo a ser mais gentil, a ser mais humano, a ser humano, porque a gente aprende a ser humano com humanos, né? Então, essas características elas não são inatas, elas não nascem com a gente. Elas vão ser aprendidas conforme a gente vai convivendo. E aí, dependendo de com quem a gente convive também, obviamente, as nossas aprendizagens serão, né, dirigidas para uma forma ou para outra. Refletindo ainda os princípios do Reiki, né, só por hoje. Não se zangue, não adianta você ficar bravo, não vai resolver o problema. Se a pessoa tivesse chegado lá da mesma forma calma, ela trocaria a mercadoria sem escândalos, sem ser julgada por ninguém e de uma forma que ela não se desarmonizaria, não desarmonizaria todos ao redor, ou pelo menos a tentativa, né? A questão de você não se preocupar, então não se ocupe com algo que ainda não aconteceu ou que você não consegue resolver, no tempo só certo a resolução virá e há um tempo para nós e um tempo para o universo. O tempo do universo não é o mesmo tempo que nós e não vai resolver da forma como a gente quer. Às vezes coincide, ele vai resolver da forma que é para ser resolvido. A questão de trabalhar com honestidade, de fazer aquilo que você gosta, com amor, com respeito pelo outro, por você, por quem te contrata, não é? Pelo cargo que você está, independente de onde você está, pode ser o trabalho doméstico, porque tudo tem valor, não é? A questão de você agradecer, seja grato. Seja grato pela oportunidade que você tem, inclusive de cometer um erro na hora da compra e ir lá trocar podendo, né? Desde apreciar mercadorias novas, conhecer pessoas novas, ter a possibilidade de participar de uma mediação de conflitos, de uma aprendizagem de relação humana que é tão importante para nós, né, como seres humanos. E, finalmente, a questão de ser gentil. Como é importante, então, nessas horas que a gente vê assim, a agressividade das pessoas numa época pós-pandêmica, onde elas já deveriam estar um pouquinho mais solícitas e amáveis ao outro, é que a gente para pensar a importância de ser gentil, a importância de ser respeitador, a importância de tratar o outro conforme você quer ser tratado, né? São os princípios do Reiki. No próximo vídeo, na continuação, aí então eu vou enviar o Reiki à distância. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Quem quiser compartilhar o vídeo também. Quem quiser fazer os seus comentários, por favor, fique à vontade. Aqueles que precisarem de Reiki à distância e quiserem deixar a inicial do nome, ou então o nome completo, não precisa deixar o motivo, porque o Reiki é uma energia inteligente. Eu, enquanto canal, quando eu abro as chaves que são os símbolos, ele vai ser direcionado para o que for necessário, para o que o indivíduo precisar. Namastê, muito obrigado, gratidão, até o vídeo B.